Olá, o Entre Linhas começa com A Cor Púrpura. O romance publicado pela escritora norte-americana Alice Walker há 40 anos e vencedor do Prêmio Pulitzer, já teve adaptação para o cinema por Steven Spielberg em 1985. Neste ano, a obra terá uma nova versão para a telona, com direção de Blitz Brazzavulli e produção de Oprah Winfrey. Um dos mais pungentes relatos sobre vidas negras num país marcado pela segregação racial, A Cor Púrpura aborda o racismo norte-americano de forma inusitada. Os opressores históricos quase não aparecem, pois há poucos personagens brancos. Tanto é assim que, na adaptação de Spielberg para o cinema, praticamente todo o elenco é composto por atores afro-americanos. Mas a violência da escravidão se inocula como um veneno em todas as relações sociais, na forma de abuso sexual, agressão doméstica, exploração do trabalho e coisificação do corpo. O romance de Alice Walker se passa nos anos 1930 e está estruturado por meio de cartas que a protagonista Cilly endereça a Deus e à sua irmã. Nessa narrativa epistolar, temos o relato de uma vida marcada pelos estupros de Cilly por seu pai, pelos filhos que lhe são roubados, pela dor da separação da irmã e pelo destino comum das mulheres negras na espiral opressiva do racismo e da virilidade masculina. O livro, porém, tem uma dimensão que pouco aparece no filme de Spielberg: a progressiva transformação, simbolizada pelo caráter híbrido da cor púrpura, de Cilly numa mulher que desafia a ordem, o que inclui o aflorar de sua sexualidade lésbica e a descoberta das violências raciais inscritas em sua história familiar. Violências às quais o romance de Alice Walker contrapõe, ao final, o reencontro emancipador das vítimas da diáspora afro-americana. Há 100 anos, o escritor irlandês James Joyce publicava o romance Ulisses. Com fama de difícil, de hermético, a obra revolucionou o romance moderno. A gente conversou com o mais prestigiado tradutor de Ulisses no Brasil, Caetano Galindo, que explicou a saga da personagem Leopold Bloom no quadro Entre Clássicos. De um jeito muito direto, Ulisses é uma reescrita da Odisseia, de Homero. A história do retorno de Ulisses, ao herói grego que vai a Troia, vence com os gregos o cerco de Troia e retorna para o seu reino em Ítaca. Leva 10 anos para retornar, durante os quais ele passa por inúmeras aventuras, encontra monstros, feiticeiras, etc, etc. O que o Joyce resolve fazer é transpor esse esqueleto dessa história, a história de um homem que sai de casa e volta para casa, ou seja, o esqueleto mínimo da história da Odisseia, e colocar na vida de um cidadão absolutamente comum. As aventuras desse nosso novo Ulisses se passam quase que exclusivamente no dia 16 de junho de 1904. Elas começam às 8 da manhã do dia 16 de junho e terminam já na alta madrugada do dia 17. Esse camarada se chama Leopold Bloom, e em vez de ele ir para casa e conquistar um reino e encontrar bruxas e monstros, ele sai de casa, vai a um enterro, se enrola pela rua, trabalha um pouquinho e volta para casa de madrugada, onde, em vez de estar sendo esperado por Penélope, o símbolo da mulher fiel que espera e resiste a todas as tentações enquanto seu marido não volta, ele encontra a mulher adúltera, que acabou de ter um caso naquela tarde, e também, ao invés de ter um filho guerreiro que vai em busca dele, o Telêmaco no Homero, ele encontra com o Stephen Dedalus, esse alter ego do Joyce, que já é um personagem do romance anterior do Joyce, e durante o dia ele meio que chega a conhecer o Dedalus, que não é filho dele, portanto, mas que é uma figura com quem ele tem uma espécie de relação. Isso tem um efeito duplo muito interessante, né? Porque de um lado você automaticamente coloca uma importância absurda naquilo que era coloquial, prosaico, simples na existência daquelas pessoas, e de outro lado você demole esse estatuto de superioridade do mito, do antiquado, do tradicional. Esses dois lados estão muito presentes no livro todo, estão muito presentes na narração dessa história. Uma história onde muita gente diz não acontece nada. Acontece muita coisa no dia 16 de junho, mas muita coisa que não costumava ser o tipo de objeto de atenção para o romance, ou para a ficção, ou para a arte. É virar todo esse mecanismo de atenção, de concentração e de narração para a vida comum daquelas pessoas naquelas pouco menos de 24 horas.
E a gente continua conversando com Caetano Galindo para entender por que Ulisses, apesar de ser considerado intraduzível, se tornou um livro reverenciado por escritores e leitores do mundo todo. Galindo, você organizou aqui a nova edição, a edição comemorativa do Ulisses. O que tem nessa edição? O que tem aí é uma revisão integral da tradução, da minha tradução que tinha sido publicada em 2012, portanto 10 anos depois ela passa por um pente fino geral, foi devidamente revista, tirei o pó, espanei as teias de aranha, portanto é quase que uma nova tradução, uma nova versão da tradução, totalmente revisada, e todo um aparato crítico que foi encomendado especificamente para essa edição. Existem 2 textos antigos ali, que são resenhas dos anos 20, resenhas contemporâneas do Ulisses, que estão sendo traduzidas, até onde a gente saiba, pela primeira vez no Brasil. E os outros textos foram encomendados a estudiosos brasileiros ou estrangeiros, o diretor da Fundação Internacional James Joyce e o encarregado da Fundação de Zurique, as 2 grandes fundações de estudos joycianos no mundo, escrevem textos especiais para essa edição, para dar um pouco conta da situação Ulisses aos 100 anos. Tem ilustrações especiais também, né, que foram desencavadas lá de uma edição especial do Ulisses dos anos 80, ilustrações que Robert Motherwell, grandes artistas americanos, fez especificamente das personagens. Ele precisa entrar melhor em conteúdos que as personagens não iam revelar, que precisam ser elaborados de outra maneira. E a partir daí ele começa a ampliar a caixa de ferramentas do romancista nesse intuito de tentar mostrar o que antes não era visível, de tentar enxergar o que antes estava escondido. E isso passa, inclusive, por essa ideia de que se o livro cobre um dia todo, um dia são muitas coisas, um dia são muitas horas. E isso tudo se reflete no próprio estilo do livro. O livro fica cansado, o livro fica com fome, o livro fica mais acordado depois de um certo momento, o livro fica meio alucinado e meio desconexo quando está morrendo de sono, por exemplo. Essa ideia de que é preciso flexibilizar o romance para fazer mais coisas e encontrar mais efeitos e revelar mais conteúdos é algo muito importante em todo o projeto do Ulisses. O que é o fluxo interior? Qual é a importância dele na composição do Joyce? O que as pessoas chamam de fluxo de consciência, de monólogo interior, é a representação não intencionalmente organizada dos conteúdos espontâneos da consciência de uma pessoa. Ou seja, ele é uma pretensa representação daquela voz que está correndo na nossa cabeça enquanto a gente anda pela rua, enquanto a gente faz qualquer coisa, sem que alguém vá lá e passe isso a limpo, organize para facilitar a vida do leitor. O próprio Joyce fez questão de dizer, ainda em vida, que ele não era o inventor dessa técnica, ele apontou para o inventor, para a pessoa na qual ele descobriu esse truque, que era um escritor francês chamado Édouard Dujardin, num livro Os Loureiros Foram Cortados, que está traduzido no Brasil, inclusive.
O que ele faz ali, de certa forma, é popularizar um pouco essa técnica e, especialmente, já popularizar via uma sofisticação. Eu acho que, num certo sentido, e talvez durante alguns anos, o Ulisses, inclusive, viveu dessa reputação de difícil. Ele viveu pelo fato de que pouca gente, de fato, lia o livro, mas algumas pessoas tinham ouvido falar dessa reputação, desse hermetismo, dessa dificuldade, desse mito, e o livro sobreviveu, talvez, como um mito. Por outro lado, eu tenho a impressão que quanto mais o tempo passou, mais a fortuna crítica caminhou, mais a literatura assimilou Ulisses, mais a literatura tentou naturalizar o que Ulisses tinha feito, porque ainda não conseguiu. Ulisses continuou uma coisa muito mais estranha do que o que se produz por aí. A dificuldade se revelou uma outra forma de atração, cara, porque as pessoas começaram a perceber que aquele livro não é uma sacanagem, não é um hermetismo para te afastar, não é pegadinha, não é maldade. A dificuldade, ele tem um papel. E o papel é fazer você se interessar. Depois de ler Ulisses e de se envolver com Ulisses por algum tempo, você quase fica com preguiça de livros fáceis, porque livros fáceis estão te dando muita coisa na mão, estão te dando muita coisa pronta. E você, de repente, diz, não, agora eu sou adulto, agora eu já passei por aquilo, agora eu quero um livro que me faça de novo sentir aquele prazer da descoberta, da invenção junto com o autor. Em A Passo de Caranguejo, Humberto Eco analisa o retrocesso civilizatório dos conflitos mundiais atravessados pelo populismo midiático e pelo fundamentalismo religioso. Poesia em Risco, da professora de Teoria Literária e ensaísta Viviana Bose, aborda a produção poética e o debate político-cultural do Brasil nos anos 1970. Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro é uma edição ampliada da coletânea de manifestos vanguardistas apresentados por Gilberto Mendonça Telles. E Ritos de Passagem, do Nobel de Literatura William Golding, é um romance em que o cotidiano de um navio se torna um microcosmo da sociedade inglesa e suas contradições. Depois do intervalo, um passeio para conhecer as novidades do Museu da Língua Portuguesa, que reabriu as portas no ano passado. O Entre Linhas volta já. O Museu da Língua Portuguesa, de onde a gente apresenta o Entre Linhas de hoje, foi inaugurado em março de 2006 e, depois de um incêndio em dezembro de 2015, reabriu em julho do ano passado. A gente passeou pelo novo espaço para ver o que mudou, os novos olhares sobre a língua e os diálogos propostos pela instituição com seus mais diversos públicos. Marília, o Museu da Língua Portuguesa foi inaugurado em 2006, sofreu um terrível incêndio em 2015 e foi reinaugurado em 2021. O que mudou entre a primeira e a segunda fase? Acho que tem uma mudança que é uma mudança conceitual, né? O que é celebrar, o que representava celebrar a língua portuguesa falada no Brasil em 2006 e qual é o status da língua e da cultura brasileira em 2021. Muita coisa aconteceu politicamente, muitos debates sobre a identidade brasileira, os movimentos sociais também com maior visibilidade, vocalizando muitas assimetrias. Então o museu ele dá conta desse público que nunca pensou a respeito desses temas, mas também de um especialista em um dos temas que vê e se vê refletido na voz de várias pessoas que estão presentes na exposição. A gente trabalha com a língua portuguesa na perspectiva do patrimônio imaterial, mas a língua é uma coisa gigantesca, enfim, há no mínimo 5 séculos a universidade pensa na preservação da língua. E o que é preservar algo que é vivo, o que é documentar, o que é registrar e a partir de que recorte, né? Então, acho que a gente está nessa fase, a gente tem a abertura de um centro de pesquisa e referência, que é aberto ao público, onde a gente tem vários conteúdos presentes na exposição e a gente referencia acervos sobre a língua portuguesa. Fui curadora do museu em 2006 e agora, novamente, depois do incêndio terrível, para essa reinauguração. Então, a gente fez uma grande avaliação do que era legal manter
do que era importante atualizar, como é que a gente podia ampliar ainda algumas questões que ficaram, de certa forma, relegadas a um segundo plano. Mas o espírito do museu é rigorosamente o mesmo. Nós ampliamos alguns temas que a gente não pôde tratar ou não conseguiu naquele momento. A presença da língua portuguesa no mundo todo. É uma língua em movimento não só no Brasil, mas é uma língua em movimento em África, na Ásia, em Portugal. Essa língua que nos une, mas que é tão diversa. Então a gente deu um forte destaque para essa questão, e aí trouxemos Mia Couto, Agualusa, para serem nossos informantes principais e tal. Isso é uma instalação nova que se chama Nós, da língua portuguesa, que são os nós e nós todos. Ao mesmo tempo, a gente trouxe um olhar muito forte para as diversidades das línguas. São várias línguas portuguesas que se falam no Brasil. Então a gente viajou o Brasil filmando falares. Como e onde a literatura entra aqui no Museu da Língua Portuguesa? A gente tem a literatura em especial nesse andar. A gente tem uma experiência muito imersiva, que é a Praça da Língua, que traz muitos poemas e muitas vozes poéticas em muitos níveis. E também no Falares, a gente tem a literatura presente como grande lugar de vocalização dessa poética em língua portuguesa. Marília, e aqui a gente tem um extenso painel com uma projeção, por acaso a gente está vendo, e por uma circunstância muito feliz, né? Vendo Cidade Cite Cité, que é um poema magistral do Augusto de Campos, né? A Rua da Língua é muito dedicada à poesia visual, à poesia concreta, à construção também visual das palavras, né? A gente tem o Guto Lacaz, tem a Amanda Bernardes, o próprio Arnaldo Antunes e a tradução e transposição. E o que é incrível é que tem esse diálogo, né, de ser uma outra camada, de fato, a visualidade da palavra com uma camada em que a gente está trabalhando numa perspectiva mais histórico-social da construção da língua, e aqui você vê a palavra na visualidade. Nessa escala, o Museu da Língua Portuguesa é pioneiro. Tem outros museus, em geral, de línguas regionais ou línguas que estão sob ameaça. E isso é muito comum na Europa. Tem alguns museus que falam, né, que tratam de dialeto e tudo mais. Mas agora a gente está acompanhando um movimento, um interesse aí de países que vêm procurando o Museu da Língua Portuguesa para pensar museus, o Museu da Língua Italiana, o Museu da Língua Espanhola. Antes de você, fala de uma moça que perdeu o emprego dela e estava meio sem rumo na vida. Aí ela se torna cuidadora de um cara que ficou paralisado do pescoço para baixo e eles acabam se conectando, se apaixonando. Virou filme depois, né? Foi uma coisa linda. Eu chorei no livro, eu chorei no filme. Toda vez que eu assisto eu choro. Tell me something good. When I was little, my favorite outfit was my bumblebee tights. Bumblebee tights. Black and yellow stripes. Oh dear God. Didn't you ever love anything that much? Yes. O título é Véspera, da autora Carla Madeira. É um livro que me marcou bastante pela forma como ela constrói ali a história. A história é sobre dois irmãos gêmeos e a forma como ela apresenta a complexidade dos personagens, assim, e uma forma muito diferente, assim, de trazer a realidade muito crua, assim, também. O da Mary Shelley, Frankenstein, que é um clássico, mas eu nunca tinha parado para ler de fato. Eu achei incrível, e não só a história que realmente me pegou, mas o fato da Mary Shelley ter escrito com 19 anos, o personagem, o Dr. Frankenstein, que não é o monstro, ele tinha 23 na história, então assim, várias coisas foram desconstruídas para mim quando eu tive contato com o clássico. E achei incrível ser uma mulher de 19 anos, século XIX, escrevendo um livro desse. Eu li recentemente Fim de Caso,
Ele é uma obra do Gangani e ele fala de um escritor, né, que foi abandonado pela esposa e que ele vive em meio à loucura e à loucura. Ponto de impacto do Dan Brown. A NASA encontra um meteorito no Ártico e parece ter provas de vidas extraterrestres. E a NASA está em um momento de descrédito, o presidente está tendo alguns problemas políticos e eles se aproveitam, né? Usa toda a autoridade para melhorar, né, a credibilidade da NASA, para melhorar os pontos, né, numa nova eleição do presidente. E tem alguns intercursos aí, porque alguns descobrem uma certa farsa e começam a ser mortos por conta disso. O Entre Linhas chega ao fim, mas deixa você com a entrevista que Décio Pinhatari concedeu ao Roda Viva em 1989. Poeta, ensaísta e tradutor, ele nasceu em Jundiaí em 1927 e morreu em São Paulo em 2012. Ganhador do Prêmio Jabuti, publicou obras como Teoria da Poesia Concreta, com os irmãos Augusto e Haroldo de Campos, e antologia Poesia, Pois é, Poesia. Até a semana que vem. Qual a diferença entre um poeta e um programador visual? O poeta, ele de qualquer modo, ele sempre estará ancorado na palavra. Ele pode usar todos os meios que quiser, desde a holografia, o que você quiser, cristal, vidro, papel, o que você quiser, vídeo, cinema, TV, tudo o que ele quiser, ele sempre estará ancorado na palavra. Nesse sentido, ele é poeta. Agora, há poetas não verbais. Então, ele salta o limite. Ele vai para a área das artes visuais, onde você pode considerar aquilo também poesia. Eu, de qualquer maneira, não. Eu considero que assim que você abriu mão do universo verbal, você já tem que trabalhar numa outra área, que é a área da pura visualidade.